de volta com o Educador Entrevista. Converso agora aqui com a Fernanda Bassi. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. É um prazer estar aqui para falar de saúde. Exatamente. Vamos falar um pouquinho do Laboratório de Análises Clínicas, né? Ali junto ao hospital, a Santa Casa. 1 ano já de atividades. No dia 24 agora nós fazemos 1 ano. Foi bastante desafiador, porque a Santa Casa não tinha um serviço próprio de laboratório, né? E a gente fez essa implantação em tempo recorde para que isso acontecesse. E a gente vem trabalhando bastante, assim, no sentido de trazer não só o serviço laboratorial como ele é conhecido, mas um serviço diferenciado, onde a gente interage muito com os outros profissionais, não só dentro do hospital como fora. Então, se um paciente nosso tem algum diagnóstico que a gente caracteriza como um pânico, por exemplo, nós entramos em contato com o médico para sinalizar isso. Na questão da informação com a própria população, muito ativos nas campanhas de saúde, porque todo mês tem lá, teve o Janeiro Branco, agora é o Fevereiro Laranja, depois tem o Março, se eu não me engano, Março é Azul, enfim, e todas as outras, né? E todas essas campanhas e todas essas ações de prevenção, elas têm ligação direta com o laboratório. Porque, como a gente sabe, os exames, eles norteiam muitas vezes outras condutas, os tratamentos e mesmo a prevenção, né? Então, a gente tem se firmado bastante nisso. E pela sua formação, né, ampla aqui, mas eu vou tocar no ponto principal, né, que é biomédica, patologista clínica e integrativa. Isso. A gente percebe muito isso, né? Antigamente, você tinha aquele combo de exames quase que tradicional e ficava naquilo. Hoje a gente vê uma amplidão, não é? E, de fato, com uma preocupação cada vez mais integrativa mesmo, no sentido de, olha, não é só mais esse arroz com feijão, né? E muitas vezes ficava muito superficial. Sim. E a gente hoje, falando em medicina laboratorial, a gente tem esse espectro ampliado, como você citou, né? Mas a gente consegue olhar para as pessoas, assim como a medicina já tem, não só laboratorial, mas a medicina de uma maneira geral, tem olhado para as pessoas como um todo. Então, por exemplo, lá nos exames, se a gente pega uma pessoa que tem uma vida, vamos colocar aqui entre aspas, normal, a gente espera alguns índices, ou todos os índices dentro da normalidade, mas a gente está olhando só para o aspecto, muitas vezes, fisiológico. As nossas emoções, a maneira como a gente se alimenta, a maneira como a gente dorme, a maneira como a gente trabalha no dia a dia, né? Como a gente executa as nossas tarefas, às vezes mais simples, podem impactar a nossa saúde. E às vezes um exame ele vai dizer para a gente se a gente está, por exemplo, dormindo mal, né? E isso vai explicar muitas outras coisas, sintomas e estados que a gente fica. Então, quando a gente fala que é uma abordagem integrativa, uma abordagem holística, e aqui o holístico a gente também põe entre aspas, porque tem um estigma ligado do holismo com a espiritualidade, e aqui não é nada disso, né? A gente fala do holístico como um todo, é o todo que a gente avalia. Então, dentro do laboratório também a gente consegue ter esse olhar, né? E partilhar com os outros profissionais, multidisciplinarmente, né? Essas informações e chegar ao melhor resultado e chegar ao melhor atendimento para o nosso paciente. Perfeito. E sempre que a gente fala de saúde aqui no programa, todos os profissionais falam, né, do tripé, né? Que é alimentação, né, exercício físico e sono. Sim. Né? Sim. Que isso é... É indiscutível, e, na verdade não é nem indiscutível, é inegociável. Né? A gente fala muito, eu tenho estudado muito essa questão dos impactos, né, da vida moderna na saúde, né? Inclusive em mim, né, eu venho aplicando algumas coisas já há algum tempo e tendo resultados que eu nunca tinha tido. E quando eu comecei a dormir mais, e o sono ele regula alguns hormônios muito importantes que a gente dosa, inclusive no laboratório,
mas vou falar especificamente do cortisol, que a gente chama do hormônio de estresse, do estresse, né? A gente tem percebido um aumento desse hormônio nas pessoas e das ansiedades e das coisas todas que as pessoas desenvolvem, porque a gente hoje vive 100% do dia conectado. Então é tela, é um monte de atividades, é como se a gente usasse o nosso corpo como se ele fosse ter energia para sempre, e não é assim, né? O sono foi feito não só para descansar a nossa mente, mas para que os nossos órgãos façam boot, né? Que a gente chama disso, né? Exatamente. Então, o que eu costumo dizer para os pacientes, assim, quando eu estou atendendo na parte mais integrativa, né? Procura a partir das 6 da tarde, 5h30, 6 da tarde, e diminuindo a luz, se possível, e diminuindo a tela, e diminuindo a atividade do seu cérebro com informação. A gente consome muito conteúdo fútil, e às vezes aquilo que a gente consome causa aquela ansiedade, aquele estresse, aquele sentimento de comparação, que isso também impacta, né? Grandes estudos têm sido feitos a respeito da ansiedade, do impacto no sistema gástrico, por exemplo. Então, uma série de coisas que a gente pode mudar, que são pequenas mudanças que podem contribuir muito para a saúde da gente. E essas coisas, esses exames, essas verificações que a gente faz, a gente atribui muito às doenças silenciosas. Então, tem coisa acontecendo dentro do nosso corpo que a gente não percebe. E aí, às vezes, quando o sintoma vem, aí o negócio já está num estado de alarme crítico, né? Então, a gente olhar para a gente, perceber aquilo que a gente sente, se alimentar melhor. Eu falo que depois que eu aprendi a ler rótulo, né? A gente fica meio chato, porque a gente tem comido, como que vem escrito lá no rótulo, produto alimentício, não é um alimento. Esses produtos, eles ferem o nosso intestino demais. E aí vem se estudando muito, se falando mais agora que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Eu diria até que é o primeiro, muitas vezes. Então, se a gente não cuida disso, não verifica, não faz um check-up regular, a gente está sujeito a viver menos do que gostaria só por conta de, entre aspas, aqui, detalhes. Fernanda, Ana Clara, né, parabenizando aí pelo trabalho e colocando isso, né, quando se pensa a questão de maneira mais integrada, não é? Ela fala justamente disso. Dentre aí o rol de exames que se tem hoje, o laboratório pode indicar ao médico complementação dos exames? Ele pode, na verdade, sugerir, informar melhor o paciente. A gente está muito habituado a receber os exames com a demanda médica, com o pedido médico e tudo mais. Mas o laboratório também pode ser esse encurtador de caminho. Então, se a pessoa chega lá querendo fazer um check-up, chega lá querendo investigar alguma coisa específica, olha, eu tenho, por exemplo, vou usar um exemplo aqui que é básico, né? Preciso ver a minha vitamina D, né? E aí a gente vai informar para que serve esse exame, que situações que ele pode estar baixo ou alto, né? E fazer esse encurtador de caminho. Porque muitas vezes as pessoas também têm dificuldade de agendar uma consulta antes, depois agenda a consulta, vai ao laboratório, depois até que o exame fica pronto, por que não fazer o contrário, quando necessário? Então, a gente consegue ser esse agente também. E, além do mais, lá dentro da Santa Casa, nós temos o nosso corpo clínico, que também nos assessora com isso. E, por que não, estender esse atendimento já para esse usuário nesse formato. Perfeito. João Carlos, também parabenizando pela temática. Falando especificamente aqui do funcionamento do laboratório, né? Ele atende essa demanda que vem da Santa Casa para o laboratório, mas também é aberto aí à população. Sim, ele é totalmente aberto à população, com as demandas particulares. A gente tem feito uma parceria muito importante com as empresas para levar um programa de saúde, bem-estar e qualidade de vida, além dos exames ocupacionais obrigatórios, né? Então, tudo isso que a gente faz para o nosso paciente já usual,
E a gente leva para as empresas porque a gente também quer que todo mundo tenha saúde no trabalho, né? E que não a gente faça apenas os exames que laboralmente são necessários, né? Mas que a gente faça para investigar a nossa própria a saúde como um todo, né? E também é interessante quando você coloca isso, né? Quando muitas vezes vem a demanda médica, é uma demanda médica e muitas vezes pontuada, né? É o médico daquela determinada área e etc. E às vezes a problemática é outra especialidade aí, né? Então ter essa demanda de, olha, vamos dar uma olhadinha, né? Isso acaba sendo interessante e se ganha tempo também. Muito. E assim, a gente, por exemplo, hoje, antigamente, né, lá no tempo dos nossos avós, a gente tinha uma cultura muito mais da questão do médico da família, tinha o farmacêutico do bairro, né, aquelas coisas todas, né? E ele olhava para a gente globalmente, ele conhecia a gente globalmente porque a população era menor. As pessoas não mudavam tanto de casa, de trabalho, de tipo de vida, assim, né? E hoje a gente não consegue mais ter isso. E a própria medicina, assim como a biomedicina, as outras profissões da saúde, foram se segmentando. Então a gente tem especialista de todos os membros do corpo. Tem em mão, em joelho, em braço, em olho, em tudo, né? E às vezes aquele profissional que é um especialista de determinada área, ele vai pedir os exames pertinentes àquilo que ele julga importante. Então, se eu quero fazer uma investigação, estou precisando fazer um check-up, faz tempo que eu não vou ao médico, eu preciso ver como é que eu estou, você pode fazer isso, pode nos consultar lá no laboratório. Saindo o seu resultado, obviamente a gente não vai te dar um diagnóstico, mas a gente vai falar, olha, procura um especialista XYZ para averiguar isso, isso e aquilo, porque assim a pessoa se sente também mais segura, porque muitas vezes você vai às consultas, o médico também não tem tempo para avaliar tudo aquilo que é necessário. Então o laboratório ele funciona como esse ponto de apoio, como esse lugar da informação e o encurtador do seu caminho. Exatamente. E muitas vezes a gente percebe isso, né? Questões que há um tempo relativo não se preocupava. Você citou a vitamina D, né? Está completamente ligado ao equilíbrio do organismo e etc. E relativamente é um exame de rotina recente. Ele já existe há muito tempo, né? Mas com essas demandas, principalmente dos sintomas físicos, né? E a gente teve esse evento, além de tudo, da pandemia, que impactou demais esses parâmetros. Porque ficou todo mundo muito em casa, as pessoas trabalham sob luz artificial, ninguém toma sol mais, a gente não se alimenta, como a gente já falou, como deve, então fica deficiente. Então, muitas coisas a gente precisa suplementar. E para eu suplementar, eu preciso investigar como está, né? E os níveis baixos de vitamina D, eles causam muitos sintomas que podem ser associados a outras coisas mais graves e com um simples exame você consegue resolver esses problemas, né? E muitas vezes a gente vê isso, né? As pessoas gastando em polivitamínicos e etc., sem saber se está precisando, Exatamente. sem saber dosagem, e às vezes passa por um exame, olha, aqui que está faltando, né? Vamos trabalhar e repor isso aqui na quantidade certa, sem exagero. Exatamente. Né? E até gera uma economia e foca no problema. Foca. E muito importante você ter colocado isso, porque hoje a gente, para esses polivitamínicos, a gente não precisa receita, não precisa nada, o que por um lado é bom, mas por outro lado, quando eu uso assim, sem nenhuma restrição, vamos dizer assim, eu posso prejudicar outras coisas. Por exemplo, a vitamina D sozinha não faz nada, ela precisa ser combinada com um outro componente. Se eu tomo a vitamina D pura, em doses altas e que isso possa me causar, não vai me causar nenhum sintoma extremo,
mas ela prejudica os rins de alguma forma. A gente tem estudos de aumento de cálculo renal, por exemplo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Não é simplesmente, vitamina D, vai lá na farmácia e compra. Não, né? Então, avalia, vai lá, faz o seu exame, avalia os parâmetros, está muito baixo, vou precisar suplementar quanto, e aí só o seu médico vai poder dizer e indicar, né? Exato. A gente não substitui o olhar do médico de maneira nenhuma. E esse uso indiscriminado gera problemas a médio e longo prazo. Então, às Sim. vezes, a pessoa nem associa que o problema foi em Sim. virtude desse consumo desregrado aí, né, que não teria necessidade. É verdade. Além do que, né, o organismo vai consumir aquilo que ele precisa, o resto ele elimina. Então, a gente tem muita gente com xixi vitaminado aí. A gente vê muito, por exemplo, existe um componente lá na urina que é uma dose que chama ácido ascórbico. E antes, eu trabalho em laboratório há muitos anos, antes era raro assim a gente ter esse ácido ascórbico na urina, que é a vitamina C, né? Agora, é sempre, todo dia, assim, porque as pessoas criaram esse hábito. É ruim? De todo não. Mas assim, a gente precisa ter critério, que é isso que você falou. Não vou tomar um polivitamínico, sendo que algumas coisas para mim não vão fazer efeito, né? E meu organismo vai eliminar. E a gente acaba sobrecarregando os órgãos de alguma maneira. E outra coisa que é importante, se você toma um polivitamínico e o seu intestino não está legal porque você também come salgadinho, toma refrigerante, se lota de açúcar e coisas afins, não vai fazer efeito. Então, a primeira coisa é se alimentar direito. A segunda coisa, que eu acho que a segunda, mas assim, uma das mais importantes é a gente se hidratar bastante. A gente fala, hoje assim, a gente já recomenda, né, pelo menos 3 litros de água por dia, até porque a gente mora numa região muito quente. E a qualidade e as horas de sono, assim, não é porque você é jovem, eu falo que quando a gente tem 20 anos, 25, você fala assim, se eu durmo 4 horas, está ok. Não, não está ok para ninguém. O corpo precisa de 7 a 8 horas de sono para a gente ter uma vida longa e longa com qualidade. Pedro também aqui com uma questão interessante, e até no intervalinho a gente chegava a comentar, justamente do Dr. Google, né? E disse tomar muito cuidado com isso ao pegar o exame na mão. Exato. Porque não importa se a gente foi lá e pediu ou se o médico pediu, todo mundo é curioso, né? O médico pediu o exame, você vai lá, primeira coisa que você faz quando chega no carro é abrir o exame, etc, né? Viu que deu uma variação, né? Muita gente vai lá, entra no Google e aí se depara com um mar de informações que às vezes é isso, né? Olha, deu uma alteração X que pode ser tudo. Né? A gente precisa ser bem cauteloso com isso, né? Um exame isolado, claro que os valores de referência estão lá, mas hoje dentro da medicina a gente fala muito que a gente não pratica mais o valor de referência. Alguns exames, por exemplo, vou falar de uma outra vitamina que também virou a famosinha, né? Ela está blogueirinha agora, que é a B12. O valor de referência dela vai de 200 a 800, é um range mais ou menos desse. Então, quer dizer que se a minha vitamina tiver 210, ela está ótima? Quer dizer que se ela tiver 799, ela está ótima? Tudo a gente vai olhar, como a gente falou, globalmente, integrativamente. Ela sozinha não vai me dizer nada. Você suplementou? Você tá fazendo alguma coisa diferente que fez essa vitamina subir? E os hormônios que são complementares, adjacentes, que eles também têm esse papel importante na absorção e na excreção das vitaminas e nas funções das vitaminas do seu corpo. Então, o que eu digo sempre é, tudo, como dizia a avó, né, canja de galinha não faz mal a ninguém, alguma coisa. Tem um ditado que é meio assim, né? Como diria o Jorge Benjor, prudência, dinheiro no bolso e canja de galinha não faz mal a ninguém. É isso. A gente sempre precisa ter o bom senso, né, de não, principalmente se você não é um profissional da área, que tem uma compreensão exata daquilo que você está olhando ali, não se assuste, aquele documento é seu, aquele tanto de informações que tem nos seus exames é super importante, mas sempre considere entregar na mão de quem vai olhar para aquilo com cuidado e te dar a informação correta. Hoje na internet a gente tem muita coisa boa, muito profissional bom,
muita informação de qualidade, mas a gente também tem muita coisa ruim. E às vezes a gente, justamente naquele dia, dá o azar de ler uma coisa que não é tão legal. Então, claro que a gente vai abrir, vai fazer essa coisa do curioso, né? Mas entregue sempre na mão de alguém que vai poder te dar direcionamento correto para o que você deve fazer com os seus resultados. Perfeito. Ana Clara aqui também parabenizando pelo trabalho, não é? E colocando dessa questão específica da rotina dos exames, mesmo da informação. A gente até conversou isso aqui ao longo do intervalo. De ter informações claras ao paciente, né? Que muitas vezes ela fala que ela chegou a ter que refazer exames ou, né, agendar, ter que voltar ao exame porque não teve informações claras sobre procedimento, né? Questão de jejum ou não, sim, etc. Sim. Ou de sofrer sem precisar, né? De fazer jejum, chegar lá não precisava ter feito. A gente hoje tem uma facilidade com o avanço tecnológico, a maioria dos exames, incluindo o colesterol, né, o lipidograma que a gente fala, eles podem ser feitos com ou sem jejum. Existe dentro do nosso laudo, que é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, os parâmetros que são avaliados com e sem jejum. Então, assim, hoje a gente consegue, por outro lado, outros exames eles precisam de jejum, mas alguns com jejum variável, às vezes de 4 horas, de 6 horas. Por exemplo, a urina, que é um exame corriqueiro. Antes falava assim, não, tem que ser a primeira urina da manhã, hoje não mais, você pode coletar a qualquer horário do dia, desde que você tenha um intervalo de pelo menos 2 a 4 horas entre uma micção e outra. Então, sempre que você precisar fazer um exame, pode ligar lá para o laboratório para a gente vai informar os procedimentos, os preparos, se houver, porque isso faz parte do que a gente chama de fase pré-analítica, e essa fase é uma das mais importantes para a gente evitar erros analíticos depois. Muito bom. E entender esse conceito, conversar com o laboratório, né? Acho que é uma questão importante, né? Fui lá agendar os exames, já tira essas dúvidas, sim, converse, não vá de maneira muito rápida, né? Tem que ter essa... É importante você ter essa predisposição para fazer isso, porque é um autocuidado, né? Até porque é o que a Ana falou, não precisa ir lá depois de novo, não precisa chamar para coletar o exame outra vez, porque às vezes acontece. E isso é uma coisa que eu gostaria de dizer. Quando o laboratório liga para você pedindo para você ir fazer uma nova coleta e tirar aqui, né? Ninguém perde o exame de ninguém estraga, né? Porque a gente fala, perdeu meu sangue, aconteceu alguma coisa. Não. Isso normalmente é feito porque existe uma questão de te liberar um resultado com segurança. Então, às vezes, algum parâmetro não ficou muito legal, alguma coisa que a gente precisa investigar melhor, precisa de uma repetição, de um cuidado maior. Então, sempre que o laboratório entrar em contato para você pedindo uma recoleta, não fique inseguro, não. É um cuidado maior, porque a gente prefere, teoricamente, fazer essa nova coleta e que às vezes é sofrido, tem gente que tem medo de agulha, alguma coisa assim, mas é para garantir um excelente resultado do seu exame. Exatamente. Porque é isso, né? Às vezes fica inconclusivo, às vezes a amostra não está boa, tem não que fez refazer. O jejum corretamente, alguma medicação que esqueceu de dizer que tomava, isso é super importante. Toda vez que você vai ao laboratório fazer exame, se você faz uma medicação de uso contínuo, informa que isso é importante também saber. Muito bom. Também aqui, Olívia, parabenizando aqui pelo tema, né, e pela importância dele, e dizendo a respeito de rotina de exames, né? Tem pessoas que têm periodicidade e etc, né? E ela pergunta justamente disso, né? Esse paciente que tem mais esse perfil, né? Consegue um atendimento diferenciado, descontos, etc. A gente tem algumas facilidades para os nossos pacientes com relação a isso, né? Inclusive, dentro do nosso laudo, toda vez que o seu médico for olhar o seu exame, se você é nosso paciente, vai ter lá todo o seu histórico no rodapé do seu laudo, de todos os exames anteriores que você fez,
com os seus resultados. A gente tem uma parceria muito grande com, como eu disse, né, com os comércios, com as empresas, que também possibilitam descontos. Se você quer fazer um check-up, o check-up também pode ser feito com um valor especial. Se você disser que viu a nossa entrevista, que quer saber mais a respeito dessas avaliações, desses check-ups, é só procurar a gente lá. Se quiser tomar um café comigo, estou lá também. Então, a gente está lá todo o tempo para te atender da melhor maneira possível. Perfeito. E nós falamos disso, né, da questão de o laboratório estar atendendo as demandas da Santa Casa, mas aberto a toda a comunidade, e o Milton perguntando isso, né, horário de atendimento, dias de funcionamento. Nós funcionamos de segunda a sábado para esse público externo, né, também. Nosso laboratório abre às 6h30 da manhã e vai até às 17h. E aos sábados, das 7 às 11. O horário da coleta, preferencialmente de manhã, principalmente se você tiver rotinas de hormônios e, como eu falei, do cortisol, que tem horário, né, para ser colhido, ele tem um protocolo antes para ser colhido. Então, se você precisar, solicita informação. Posso deixar o telefone lá do laboratório. O telefone é 3660-1425. Ele é o WhatsApp também. Então, lá você consegue as informações a respeito dos seus exames, os preparos. E se você precisar de um atendimento, de repente, mais privado, especial, é só agendar com a gente. Muito bom. Também aqui a Renata, falando dessa questão específica, né, da importância dos exames, como a gente falava, né, de se refazer, entender o processo e etc., que ela coloca também da questão da mudança do organismo muito rápida, né? Ela diz que passou por um médico, fez uma bateria de exames, semanas depois teve um outro médico que ela passou por ele e utilizou os mesmos exames. Aí, detalhe, né? O médico olhou, falou assim, olha, nos exames não tem nenhuma alteração, mas, né, pelos sintomas que você apresenta, pode ter algum probleminha e pediu para refazer. E aí sim, né, ela teve o diagnóstico e ficou espantada como alterou de maneira drástica num espaço muito curto de tempo. Sim. A gente fala que os exames de rotina, por exemplo, você vai fazer um check-up, eu não estou sentindo nada. Vocês querem ir lá fazer um check-up, alguma coisa geral. Eles têm uma validade média aí, vamos colocar de 3 meses, né, de 90 dias. Mas, às vezes, acontece alguma condição, por exemplo, peguei uma virose e não percebi. Senti alguma coisa estranha ali uns 2 dias. O hemograma, por exemplo, é um exame super tranquilo de se fazer e ele diz tanta coisa para a gente. Então, ele vai me dizer se eu tenho anemia, se eu tenho uma virose, se eu tenho alguma outra infecção. Ele não vai me apontar onde, mas ele vai me apontar um caminho. E esse é um dos que mais altera. Então, provavelmente, ela teve alguma coisa nesse sentido e o médico, a hora que abriu o exame, falou assim, pelo sintoma, vamos pedir outro hemograma? É a primeira coisa que eles fazem, né? O PCR, por exemplo, que também, qualquer coisinha que a gente tem, ele também altera. Então, é importante que a gente fique atento para isso. Muito bom. Querida, gratidão pela conversa. Eu é que agradeço. Em seu nome, agradecer aí a todos os profissionais, a toda a equipe, esperar realmente, né, que a gente tenha outras oportunidades de conversar a respeito do assunto e fica sempre o convite. A gente fica muito grato também, faço um convite a todos para conhecerem o nosso espaço novo, comemorando 1 ano, e que a gente possa sempre prestar um bom serviço à saúde, ao bem-estar de Batatais e de toda a região.